Antes de qualquer estrela brilhar, antes do sol nascer, antes que o tempo desse o seu primeiro passo, havia apenas o Eterno. Ele habitava na luz inacessível, envolto em glória sem princípio e sem fim. Não havia sombra, não havia escuridão, porque dele fluía a própria essência da luz. No silêncio absoluto da eternidade, ele era tudo. O universo ainda não existia, mas a plenitude estava nele. Não havia relógios, não havia ciclos, não havia espaço, apenas a imensidão infinita de sua presença. Então, pela sua vontade, surgiram os primeiros seres celestiais, espíritos flamejantes, conhecidos como serafins, que guardavam a santidade com asas de fogo. Querubins gloriosos, sustentando o trono da majestade. Arcanjos poderosos, mensageiros da ordem eterna. E quando ele começava a preparar os fundamentos do que viria a ser o universo, as estrelas da alva juntas cantavam, e todos os filhos de Deus rejubilavam. Era um reino invisível, cheio de luz, harmonia e música. Um cântico que não cessava, subindo como rios de fogo até a glória do Altíssimo. Mas ainda não havia tempo, nem matéria, nem o mundo como conhecemos. Tudo permanecia em expectativa. O silêncio da eternidade era como um instante antes de uma melodia começar. O universo aguardava a voz que em breve ecoaria: haja. E naquele silêncio pleno, não havia vazio, havia promessa, havia prelúdio da maior sinfonia da história, a criação. Mas ainda não havia terra, ainda não havia mares, montanhas ou astros. Tudo permanecia invisível, aguardando o momento em que a voz do Criador ecoaria: haja luz. Antigos escritos falam de 7 céus, cada um com segredos guardados. No primeiro céu, os anjos guardavam as estrelas e controlavam seus movimentos. No segundo, forças rebeldes já aguardavam aprisionadas até o dia do julgamento. No terceiro, havia jardins paradisíacos, fontes de águas vivas e árvores de imortalidade. No quarto, os ciclos do sol e da lua eram observados por anjos que mantinham os sinais dos tempos. No quinto, exércitos angelicais se preparavam para a guerra. No sexto, anjos gloriosos registravam todos os acontecimentos da criação. E no sétimo céu, o mais alto de todos, o próprio Deus habitava em tronos de fogo e glória, rodeado por querubins e serafins que clamavam sem cessar: Santo, Santo, Santo. Milhares, miríades de miríades seres que nenhum homem ousaria descrever. Cada um brilhava como chamas, relâmpagos, trovões vivos. Esse era o reino invisível. Um universo espiritual que antecede tudo o que conhecemos. Mas entre essas hostes, havia um ser especial. Um querubim ungido, perfeito em formosura, cheio de luz, chamado portador da luz. Ele andava entre pedras de fogo e refletia como espelho a glória do Criador. Mas esse será o tema do próximo episódio. Por enquanto, precisamos entender o peso desse silêncio inicial. Imagine um universo sem matéria, o tempo parado. Nenhum som, nenhuma sombra, apenas a luz de Deus ocupando tudo. Esse silêncio não era morte. Era o prelúdio de algo gigantesco. Era o instante antes da sinfonia começar. Era a eternidade aguardando o primeiro comando: haja luz. Mas o haja ainda não havia sido pronunciado. O espírito apenas pairava sobre o abismo. E esse abismo não era apenas um vazio físico, mas também o eco de um conflito que já se desenhava no invisível. Porque o mal não nasceu na terra. Ele começou antes. Escritos antigos falam sobre os vigilantes, anjos que não guardaram sua posição, que desejaram mais do que lhes fora dado. O germe da rebelião já sussurrava entre as hostes celestiais. E quando o homem fosse criado, esse segredo se tornaria guerra. O silêncio da eternidade não era só paz. Era também expectativa. Expectativa de glória e de conflito. De luz, mas também de trevas. E agora resta a pergunta: se antes do mundo já havia rebelião nos céus, o que estava em jogo quando Deus disse: façamos o homem à nossa imagem e semelhança? O que significava criar um ser à imagem do próprio Criador, em um universo onde a sombra já havia tentado nascer? No próximo episódio você vai conhecer o mais belo dos anjos, o portador da luz, aquele que caminhava entre pedras de fogo, que brilhava mais que as estrelas. Mas dentro dele nasceu algo terrível, o desejo de ser como o Altíssimo. E a eternidade nunca mais seria a mesma.